Sejam muito bem-vindos ao A3 Podcast. Meu nome é Fernanda Tese e estou aqui hoje com um convidado mais do que especial. Antes de apresentá-lo, vou falar com vocês um pouquinho sobre o nosso patrocinador, Mafuz Imóveis de Luxo. A Mafuz é localizada em Alphaville e também Vila da Serra. Vou deixar com vocês os contatos aqui abaixo. Ele que é proprietário da Delta T, engenheiro mecânico e projetista de climatização há mais de 10 anos, com experiência em projetos de ar-condicionado e ventilação mecânica. Com vocês, Charles Daniel. Olá. Obrigado, Fernanda. Obrigado pelo convite. É um prazer aqui da gente bater um papo, conversar, trocar experiências. Eu acho que isso engrandece aí o mundo da engenharia e o nosso mundo também, com certeza. Com certeza. É um prazer estar te recebendo aqui hoje. Obrigado. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Charles, conta um pouquinho pra gente, agora que a gente já escutou o seu lado profissional, quem é o Charles sem dizer o que você faz? Tá. Eu sou uma pessoa que gosta, eu penso muito em ajudar as outras pessoas. Às vezes eu me sinto melhor quando a pessoa está do meu lado, está melhor do que eu. E eu também sou uma pessoa que gosta do simples. Eu não gosto de muita coisa muito pensada, articulada. Eu sou muito do simples. Então, quando você pensar assim, não, esse cara aqui gosta de ajudar, gosta de conversar, gosta de entender o que você está sentindo, né? Eu sou essa pessoa. E eu também gosto muito do simples. Então, acho que falando bem do que eu sou, sem falar quem é, acho que é bem nesse sentido, sabe? Charles, nessa parte que você fala do simples, você fala de ser uma pessoa simples, de não gostar de muito luxo, ou você fala no sentido assim, de proatividade, pegar e fazer, não ficar esperando o momento perfeito, não ser aquela pessoa perfeccionista, que fala assim, não, eu vou fazer e aos poucos melhorando, como diz aquela frase, né? Primeiro você começa, depois você melhora. Aquele trade. Eu acho que é um pouco de cada coisa, mas eu gostei mais da hora que você fala assim, não gosto de muito luxo. Eu sou um cara muito prático. Então, às vezes, algo demais pra mim, eu ficaria incomodado. Eu prefiro ali o básico. Mas eu prezo isso muito na minha vida pessoal, sabe? Então, na minha vida pessoal, eu sou um cara muito simples. Muito simples. Não, sou um cara muito fácil de conversar. As pessoas têm facilidade de conversar comigo de assuntos complexos. E não é porque eu quero saber da vida do outro, mas é porque às vezes do jeito que eu converso com a pessoa, eu percebo que as pessoas, elas gostam de se abrir comigo. E eu gosto de ajudar. Eu dou muita abertura. Dou muita abertura. E isso flui naturalmente. Então eu sou um cara básico. E você nasceu em Belo Horizonte mesmo ou você era do interior? Não, nasci em Belo Horizonte. Sou da capital. Nasci, morei muito tempo em Contagem, na minha adolescência. Voltei para Belo Horizonte e eu sou daqui. É porque quando fala assim, a gente já imagina que é uma pessoa que cresceu no interior e veio pra capital. Nada, eu já sou da capital. Já nasci no meio do Wi-Fi, já nasci no meio da poluição. Então, eu tô aqui no meio aqui. E agora que a gente já escutou o seu lado simples, o que mais do Charles que ninguém sabe? Olha, lá no Benito é uma coisa que a gente faz muito, que era algo que ninguém sabe sobre ele. E eu gosto de falar isso, que eu tenho até um receio de contar, porque é uma coisa assim, bem polêmica. Brincadeira. Mas é porque eu gosto muito de escutar música, mas a música que eu gosto é muito peculiar. Eu não sou muito chegado ao sertanejo, rock, gosto. Mas eu gosto muito de músicas instrumentais. Músicas que tocam durante filmes, músicas de videogame, músicas que são tocadas em loop. Então, se você quer conversar comigo a respeito desse tipo de coisa, a gente pode fazer um podcast aqui de 2 horas disso. Mas eu gosto muito disso. Então, poucas pessoas sabem. Poucas pessoas. Só quem me conhece mesmo sabe disso. Pra ser sincero, eu super entendo esse gosto seu. Sério? Porque na hora que eu projetava, né, na época eu era CLT, eu sempre estava de fone. E aí, ou era escutando podcast, que eu sempre gostei, ou um audiobook, ou então era música instrumental, porque isso me deixava, não sei, parecia que eu trabalhava mais concentrada. Você tem essa impressão também? Quando você escuta uma música que não tem voz, né, só o barulhinho, parece que te concentra, mas não sei porquê. Eu tenho. Eu gosto de escutar essas músicas e, principalmente, essas são músicas que se repetem. Então, são áudios de 1 hora de uma mesma música.
E eletrônica, assim, sem ser batidão, aquela mais deep house ali, que é mais tranquila. Você Boa gosta? também, boa também. E tem muitos canais no YouTube, né, Fernanda, que tem músicas para estudar, músicas para trabalhar. Então, eu adoro, cara. Eu sigo tudo, curto tudo. Aí tem uns canais no YouTube também que fazem músicas de videogame remixadas. Eu gosto também, curto. Então, eu sou muito dessa vibe, assim. Eu não sou chegado muito a show. Não me apetece, sabe? Tipo, vamos no show do fulano. Vamos ver. Aí eu prefiro, sério, escutar uma música de videogame, de um jogo que eu gosto, uma música de um filme, uma música de um anime. Isso é bem eu. Poucas pessoas sabem, agora todo mundo sabe, obviamente, mas isso é bem eu, assim, sabe? É bem diferente mesmo. É diferentaço, cara. E agora aproveitando, né, que a gente tá falando do seu lado pessoal, carreira, como é que você faz pra conciliar tantas demandas no seu dia a dia, sabendo que... Gente, pra quem não sabe, o Charles faz crossfit que nem eu. Pois é, somos do mundo da seita do crossfit, e cara. Ele também é casado e também ele trabalha, né? Trabalha, assim, pode dizer trabalha? Eu finjo que trabalho. Dentro do BNI, né? Além de ser engenheiro projetista. Conta um pouquinho pra gente o que é o BNI. Tá. Porque muita gente que está assistindo não sabe ainda. Com o maior prazer. O BNI é um grupo de empresários e são empresários que se ajudam. Então, é muito comum, quando a gente empreende, é empresário, a gente se sente sozinho. Então, a gente não tem ajuda, não sabe quanto cobrar, não sabe como que conhece mais pessoas. Então, o BNI, ele é uma possibilidade de você encontrar mais possibilidades. Né? E você falou sobre o meu tempo, né? É desequilíbrio total. Então, eu trabalho muito. Então, eu tenho total desequilíbrio na minha vida. Então, assim, é aquela máxima. Muitas vezes as pessoas falam assim, não, mas a pessoa ela precisa ter um tempo ela tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não. Quando você tá querendo que algo aconteça pra você precisa de desprender mais um tempo, além do retorno, né? Então você entrega alguma coisa para o universo, mais o seu tempo, mais a sua energia, para que isso te traga um resultado. Então a gestão do meu tempo ela é voltada muito para trabalho, muito mesmo. Eu acho que 80% do meu tempo é trabalho e dentro dos intervalos eu cuido da minha saúde mental e da minha saúde física. Que é dentro do CrossFit, com os meus amigos, às vezes jogando videogame, às vezes fazendo alguma coisa nos intervalos, mas na maioria do meu tempo eu tô trabalhando. Dentro do BNI e também pro meu negócio. Quando eu trabalho pro BNI, eu trabalho pro meu negócio. Quando eu trabalho pro meu negócio, eu trabalho pro BNI e a gente vai fazendo esse bate-bola, assim, dentro da minha vida profissional, sabe? Então, pessoal, não é desculpa mais. Quem fala aí, mas eu tenho que fazer muita coisa. Olha só, o Charles, além de tudo, ele tem que estar um encontro semanal lá no BNI, cuidar daquele tanto de gente, que é em torno ali de uns 40, 50. Hoje nós somos 64 pessoas. 64 empresários que ele tem que dar conta, atender, né, o pessoal, conversar com todo mundo. Exato. E além de fazer o one-on-one que tem lá, né? Isso, a gente faz as reuniões de 1 a 1 para justamente conhecer o negócio um do outro. É uma das ferramentas do BNI que ela traz muito resultado. No momento que eu sento com você, Tess, e eu conheço o seu negócio e você me fala qual que é o seu cliente ideal, qual que é o melhor cliente para te indicar, como eu vou te indicar, onde eu vou conseguir os seus clientes e o mais importante, quem não é um bom cliente para você, isso através do 1 a 1. Então, dentro do BNI, a gente tem os cargos, né, de liderança, tem ali os cargos que eu sempre atuo. Quem me conhece sabe como eu gosto do BNI, eu já estou há muito tempo. Mas isso a gente não faz sozinho. Então, eu tenho várias pessoas lá no nosso grupo, as pessoas do trio de liderança, os coordenadores que ajudam a gente a poder aumentar nosso grupo, crescer nosso grupo e fazer com que o grupo gere mais negócio. Então, é um trabalho feito de várias mãos, sabe? E na sua infância, teve algo que te levou a ser quem você é hoje, do lado engenheiro mecânico? Demais, demais. Tem um caso muito, muito engraçado que eu sempre gostei muito de videogame, mas eu gostava de ficar na rua brincando. Teve um dia que apareceu um engenheiro lá e depois eu fui entender que ele é dono de uma construtora, né, depois de mais velho. E esse engenheiro apareceu numa caminhonete grande,
e tava aquela meninada na rua brincando de bola. E aí ele era tio de um dos meninos. Ele chegou, meu tio chegou. Eu olhei o tio, aquela caminhonete. Eu fiquei impressionado. Eu falei, caramba, né? Cara, ali. E ele chegou e ele falou assim, vamos ali, sobrinho, leva seus amigos que a gente vai fazer tal coisa. E ele levou a gente numa lojinha ali do bairro de brinquedo e comprou brinquedo pra todo mundo, cara. E todo mundo saiu rindo, saiu feliz. E eu falei assim, com esse amigo meu, eu falei, o que esse cara faz? Porque esse cara chegou aqui, não me conhecia, me deu um brinquedo e tal. Aí tá assim, ele é engenheiro. Aí fiquei com isso na cabeça. Eu vou crescer, cara, eu falei, eu quero ser engenheiro. E aí... Só de um carrinho. Por causa do... não, nem foi um carrinho, não. Foi um boneco Cavaleiro do Zodíaco, assim, que me deu desse tamanho. Uhum. E aí eu fiquei pensando, cara, que legal, cara. Eu quero ser engenheiro. Mas eu fiquei pensando, eu quero ser engenheiro porque eu quero comprar... mais brinquedos do Cavaleiro do Zodíaco. Mas aí, lógico, depois eu fui crescendo, fui entendendo o que é engenharia. E aí eu tenho uma facilidade com números, com matemática, com física. E aí acabou, casou. Foi um casamento perfeito. Então hoje eu amo o que eu faço, Tess. Eu adoro ser engenheiro. Eu fico feliz também, porque isso é uma coisa que muitas pessoas não encontram na vida, sabe? Você fazer o que encontrou gosta. o seu propósito. Não, encontrei, cara. Encontrei meu propósito e eu faço o que eu gosto. Muito. Inclusive, depois a gente vai fazer uma pergunta sobre o propósito, mas ela tá mais pra frente. Opa! Tamo aí. Vamos seguir a ordem Bora. Pra eu não ficar perdida. E a sua experiência como engenheiro mecânico, como que você acha que isso te ajudou a criar sua própria empresa de projeto, a Delta T? A Delta T Projetos, que é uma empresa especializada em projetos de climatização. Então, a minha experiência como engenheiro, eu já tenho... Como engenheiro de climatização, eu tenho 10 anos de experiência, mas eu percebo, Tess, que a experiência do engenheiro, ela vai muito casada com como ele se comunica. Então, as pessoas que trabalham na engenharia, eu conheço vários engenheiros que são muito inteligentes, sabem muito do que falam, mas eles não se comunicam. Então eu percebi que o engenheiro que se comunica bem é um engenheiro que consegue vender mais e é um engenheiro que consegue conquistar o seu espaço. Então eu vou dar um exemplo. Né? Nós somos engenheiros, você sabe, a gente tá participando de um projeto de um prédio. Você vem com o seu projeto complementar específico dentro de vários outros projetos que já estão em desenvolvimento. Chegou o projeto da TES de hidráulica, um exemplo. A TESA chega assim, olha, eu vou precisar de modificar isso na parte elétrica, vou precisar de modificar isso na estrutura. Como é que você comunica isso com os outros engenheiros que já estão no projeto, sem que apareça assim, chegou a engenheira aqui que atrapalha meu projeto, lá vem ela que atrapalha tudo. Então, é importante você entender o que o cliente quer e comunicar muito bem com os outros profissionais que estão envolvidos. Então eu percebi que a experiência do engenheiro, um engenheiro eficaz, que faz dinheiro, que consegue ter sucesso na carreira, é um engenheiro que se comunica bem. Então eu sempre falo, dentro da engenharia, a gente usa muita psicologia, até mais que engenharia. Então eu acho que a minha experiência e aquilo que me colocou em um outro nível, que hoje eu entendo que eu sou num nível diferente, é quando eu investi em comunicação. Então, a minha experiência dentro da engenharia, obviamente é engenharia, né? Mas é a comunicação. Então, se eu não sei comunicar, eu não sei vender o meu serviço para outras pessoas. Mesmo que eu tenha um projeto fechado, mas eu não consigo dar a solução que eu acho que é correta. E eu posso acabar indo a uma solução que o meu cliente quer que eu faça. Então, se eu não sei comunicar, eu não sei convencer o meu cliente que a minha solução é a correta. Então, eu acho muito importante o engenheiro, mecânico, civil, eletricista, investir em comunicação. Uma coisa também que eu sempre falo em todos os podcasts é você praticar a sua escuta ativa, né? Então, por que eu tô falando da escuta, né? Porque não só treinar a comunicação, como também escutar de forma realmente que tá ouvindo, né, o seu cliente. Não só o cliente, mas também seu projetista, seu funcionário, porque muitas vezes a gente está absorvido com esse tanto de demanda, igual a gente estava conversando aqui mais cedo, né, de ter muita coisa na cabeça, e às vezes
nessa correria do dia a dia, você escuta que o seu cliente precisa ali de uma tomada perto da cama, uma coisa do tipo, só que aí você só escuta, passou batido. Aí às vezes faz o projeto 100, tô dando exemplo. Aí vai entregar, ele vai falar, mas eu não te falei. Aí, ou seja, você não praticou a escuta ativa de verdade, né? Você não entendeu realmente o sentido, a necessidade dele. Isso é ruim, te atrapalha na negociação, te atrapalha na venda, te atrapalha durante o projeto, vai gastar mais tempo. Durante o projeto, na revisão, e também te atrapalha na hora que ele vai te indicar, porque talvez ele não vai te indicar e vai falar assim, essa empresa aqui não escutou o que eu estava falando. Você vai dar mais um trabalho para o seu funcionário, porque às vezes você esqueceu de falar isso com ele. E aí como você disse, é um efeito dominó. Então, não só a psicologia, acredito que o engenheiro hoje em dia, ele também tem que praticar essa parte de escutar. Por mais que a vida é corrida, está com pouco tempo, é importante na hora de receber esses áudios, ou então ele te ligar, né, o cliente te ligar, você realmente escutar o que ele está te pedindo, entender, absorver e atender ele. Porque se for um negócio meio pelos cocos, sua empresa vai falir uma hora. Não, e eu assina embaixo, e quando a gente investe em um tempo de escuta, a gente economiza um tempo de elaboração e entrega de projeto. Então é bom isso, é fazer essas reuniões com o cliente, entender o cliente antes de fechar, durante o fechamento, até mesmo na entrega. E aquela frase, né, Fernanda? A gente tem 2 ouvidos e uma boca, e a gente tem que usar elas proporcionalmente, né? Então a gente escuta mais e fala menos. Com certeza. E Charles, conta pra gente como que funciona o seu negócio, a Delta T. A Delta T hoje é uma empresa voltada para elaborar projetos de climatização e ventilação mecânica para o mercado de engenharia. Então eu atendo construtoras, atendo arquitetos, atendo também outros engenheiros e clientes finais quando eles necessitam de elaborar um projeto de climatização. Nós, a Delta T, não executamos obras. Eu não vendo equipamento. Eu não faço manutenção. Nós somos especialistas em projetos. Por isso, o nosso cliente é muito específico e, na grande maioria das vezes, nós atendemos arquitetos e construtoras. Porque esses profissionais sabem o momento certo de estar indicando a gente. Então, se existe um arquiteto que tem um escritório de arquitetura ou um construtor que ele pega empreendimentos turnkey e faz ali o empreendimento dele da forma completa, ele gerencia o projeto, gerencia a obra, este é o meu cliente sonho. A gente fala no BNI cliente sonho, né? Então esse é o meu cliente sonho. Então a Delta T é especialista na elaboração de projetos de climatização e ventilação mecânica, o famoso AVAC, HVAC, ar-condicionado, refrigeração, tudo que envolve controle de temperatura e movimentação do ar, a gente atua. E Charles, vamos aproveitar um pouquinho aqui que eu lembrei de uma coisa muito legal, que foi quando você entrou na nossa revista, né, Bem-vinda, física e digital. Como que foi essa experiência de entrar numa revista, colocar seu nome ali, né, sendo divulgado dentro de uma revista física, que deve ser uma emoção muito legal. Foi diferente. Foi ali quando meus pais olharam, né? Meu pai olhou, minha mãe olhou. Pô, acho que você tá indo pra uma revista e tal. Então, a gente percebe, Tess, que é necessário, muitas das vezes, a gente furar uma bolha dentro da engenharia. Então, as formas padrões de vender, divulgar o negócio, elas precisam ir além do que é comum feito no mercado. Então, no momento em que tive o convite de participar de uma coluna, né, e poder falar um pouco do meu negócio, mostra a importância que eu dou para isso, a importância que eu dou para a comunicação e, principalmente, a importância e o valor que eu dou para a minha área. Hoje eu vejo que a área dos projetos de climatização é uma área que está em ascensão dentro da engenharia, é uma área que é difícil encontrar projetistas de climatização específicos, pessoas que só trabalham com projetos de climatização. E quando a gente faz uma coluna e compartilha um tema, igual eu compartilhei de um case, né, que foi ali uma residência de alto padrão,
eu abro a possibilidade de outros projetistas e engenheiros aprenderem comigo. E eu sou ávido a aprender também com eles o que eles estão fazendo. Então, a troca de informação é muito importante. Então, além de eu ter feito, assim, essa participação da revista, eu também sou um consumidor dentro da minha área. De leitura, de artigos, coisa e tal. Então, pra mim foi muito bom. Eu adorei. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Crescemos juntos, Tess. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza disso. E qual conselho que você deixa pra quem tá começando agora e quer empreender nesse ramo? Vamos lá. Empreender é um desafio diário. Com certeza. Por quê? Porque você... acorda desempregado todo dia. Você acorda com menos 30 mil, vamos colocar assim, na sua conta. E aí você tem que fazer o dinheiro. É desafiador. E principalmente, a gente não consegue medir isso. Eu vou lá, faço aqui, eu participo de um podcast e amanhã, automaticamente, já vem 2 clientes falando assim, te vi no podcast, eu quero contratar você. Não é assim. A gente não mede isso. Então, mas pode ser que sim. Não, acontece, mas a gente não consegue medir. Primeiro, porque a gente não o dia a dia é muito corrido e também é difícil medir algo intangível. Então, quando você está empreendendo, no início, é um caos. É horrível. Não é nada legal. Nada legal. Você não tem dinheiro para pagar. Você tem que ser a empresa. Você tem que ser a pessoa que... Porque antigamente, Tess, quando a gente era CLT, e eu não nada contra CLT, até acho que cada macaco no seu galho, cada um no seu quadrado. Tem gente que adora ser CLT, eu adoro ser empresário. Mas no início, chega um projeto para você na sua mesa. Você faz, dá conta, entrega e olha pro lado e fala, cadê o próximo projeto? Sim. Hoje não. Hoje você tem que ir lá procurar, encontrar oportunidade. Às vezes você encontra a oportunidade, mas o cliente não percebe, você convence ele, faz. Você faz, tem que vender, tem que fazer negociação. Às vezes o cliente quer ali um preço menor, você fala, ai meu Deus, então tá, eu vou fazer. E isso é um processo muito difícil. Então a dica que eu dou para quem quer empreender, respondendo a sua pergunta, é persistência. Persistência, siga o seu instinto. Né, Tess? Seguir o instinto é muito importante. E não dê ouvido porque os outros estão falando. Quem que vai achar alguma coisa? Ah, não, a Fernanda tá indo pro SBT, a Fernanda tá fazendo podcast, nossa, não vai dar em nada. Tenho certeza que na sua cabeça você sabe o caminho que você quer. Assim como eu. Eu sei o caminho que eu quero. Eu sei o que eu quero pra minha família, eu sei o que eu quero pra mim. E eu tenho que passar por vários obstáculos. E isso é persistência. Porque eu não consigo ver hoje o resultado, mas eu consigo ter uma visão de futuro do que aquilo pode me proporcionar. Então é persistência. Persistência e não dá ouvido porque eu estou falando. Obviamente, não dar ouvido não quer dizer que você não seja apto a ouvir um feedback. Mas você tem que saber filtrar o quanto isso vai ser importante para você ou não. Acho que a dica do é isso. Uma coisa também que eu vou complementar aqui, pessoal, é crença limitante. Você trabalhar suas crenças limitantes, acreditar no que você realmente quer para você e não deixar desanimar com pandemia, com as coisas que vão acontecer, troca de governo, tudo isso vai te desanimar, mas você não pode deixar isso te jogar pro ralo, o sonho que você tem. Quando você quer algo, se você quer de verdade esse algo, com certeza você vai conseguir, porque você quer. Se você deixar, aconteceu isso aqui, então vou voltar para a CLT e desistir do meu sonho. Desse jeito, que dia que você vai chegar no seu patamar que você quer alcançar? Nunca. Então, assim, é desanimador às vezes, mas não é isso que vai fazer o seu nome ou sua empresa cair no buraco. Você tem que acreditar nela mais do que as outras pessoas, mais que todo mundo. Você tem que tratar a sua empresa como se ela fosse seu filho. Então, assim, se você colocou seu filho para nascer, você cuida dele até o final. Não é... deu uma gripezinha, morreu. É muito boa a sua fala, tá? Eu me blindei, assim, dos noticiários, das coisas ruins, sabe? E teve um caso interessante, que foi o seguinte. Eu sempre tive vontade de trabalhar em uma grande multinacional. E no momento em que eu saí, assim, da empresa que eu estava de aviso prévio, já estava com a Delta T, me esperando para poder começar,
Um amigo meu me ligou. Aí ele falou assim, Xaxá, lembra daquela empresa X que eu trabalhava? Pois é, cara, surgiu a oportunidade. E o negócio é bom. Você quer? Aí eu falei assim com ele assim, o nome dele é Farley, ele vai escutar isso aqui. Falei assim, Farlão, eu não quero nem escutar, cara. Porque se eu escuto... Dá a balançada. Eu vou balançar e a primeira coisa ruim que acontecer na minha empresa, eu vou te procurar. E eu não quero ter plano B, cara. E se eu tiver um plano B, eu não vou fazer. Então, falei com ele assim, muito obrigado, cara. Chegou na hora errada, mas eu não quero escutar, eu quero seguir com a empresa. Então, é importante se blindar. É importante se blindar e essa mudança de mentalidade, ela é com o tempo. Ela é com o tempo. Nós dois temos crenças limitantes, Tess. Mas a gente sabe que essas crenças limitantes precisam ser combatidas. Diferente de algumas pessoas que deixam elas dominarem as pessoas. Então, eu acho que é um processo. Nós somos eternos aprendizes, né? Então... Pra quem tá acompanhando os podcasts, né, maratonando aí, eu tive um episódio com a Patrícia, que é psicóloga. Nossa, foi demais. E ela perguntou por que eu faço terapia há tanto tempo, né? Falei com ela que tem mais de 4 anos que eu faço terapia. Aí eu falei assim, porque eu queria me autoconhecer. Eu não faço por algum problema. Graças a Deus, tenho muito mais coisa para agradecer do que problema. Que bom. Só que eu continuei porque eu falei com o meu próprio terapeuta. Ele falou assim, se quiser pode parar. Eu falei, não, eu quero continuar porque justamente o que você falou, para eu ir quebrando toda vez que vier uma diversidade, eu conversar com ele e ir quebrando esses paradigmas, que eu não quero desanimar, eu não quero desistir. Então a terapia para mim é muito importante. Ele acha que não, ele acha que já poderia ter parado, mas... Sabe o que eu penso também, Tess, além disso? A gente não sabe, mas a gente inspira muitas pessoas. E essas pessoas, talvez, elas nem nos falaram. Entende? Então, muitas das vezes, você talvez não saiba, mas você inspira pessoas, cara. Talvez a pessoa... Não, sério. Mas assim, as pessoas, às vezes, elas não têm oportunidade de falar, ou não têm vergonha de falar com você, né? Então, quando me falaram isso, me falaram, nossa, Chaz, eu gosto do seu conteúdo, eu gosto do que você posta. Cara, aquilo pra mim foi um choque. Eu falei, caramba, chegou lá, era até um evento em São Paulo, sabe? Um engenheiro lá em São Paulo, de São Paulo, falou assim, seus vídeos chegam pra mim, eu adoro, cara. E até hoje eu não consigo gravar porque eu tenho vergonha, mas toda vez que eu vejo você gravando um vídeo, eu gosto. Eu falo, caramba. Então a gente inspira muitas pessoas, sabe? Então não para de fazer terapia, não, cara. Continua fazendo, porque tem muita gente que depende de uma forma emocional falando do que você tá fazendo. Você inspira muita gente. Inclusive eu tô aqui nesse assunto, mas mostrando até um lado vulnerável, né? Sei. Pra vocês, né, quem tiver, às vezes, na dúvida demais, faz uma terapia, pessoal. Isso aí eu falei, mas como dica mesmo, porque... Isso te abre portas e uma visão de mundo também. Porque às vezes você tá ali, tampado. Viseira, né? Sempre pensando a mesma coisa. Aí conversa, se abre pro terapeuta, ele vai te escutar, ele vai te direcionar. Eu acho que é muito importante. Você não acha nesse caminho? Eu acho extremamente importante. Até porque essas crenças, elas nunca acabam. A gente, né? Eu agora, nós dois, temos uma empresa. Você hoje é uma pessoa que tá muito, muito ativa na mídia. Você é uma pessoa você hoje influencia muita gente. Você tem algumas crenças limitantes, tipo, eu poderia fazer isso, eu acho que não posso mais. Cara, eu acho muito importante a gente sempre tá atuando, sempre tá melhorando. Né? A gente nunca perde quando a gente investe na gente mesmo, Tess. Com certeza. Nunca. E além da Delta T, você tem mais algum outro negócio? Hoje eu não tenho mais nenhuma empresa, mas eu estou montando um segundo negócio, que é um negócio digital. Então eu tô entrando no meio digital. Eu tenho feito já trabalhos, tenho mentorado alguns engenheiros que querem seguir um caminho que eu segui, que é o empreender dentro do mundo de projetos de HVAC.
usando digital, construindo um CRM. Então, além da Delta T, a Delta T hoje ela está muito bem, graças a Deus. Eu tenho uma equipe fenomenal junto comigo, engenheiros que são excelentes, são pessoas dedicadas que trabalham comigo, e eu estou desprendendo um pouquinho do meu tempo que eu tenho para poder fazer com que esse negócio digital também cresça. E qual o maior desafio que você já enfrentou durante a sua carreira? Inexperiência, Tess. Inexperiência é a coisa que mais pega para uma pessoa novata. Com certeza. Não saber quanto que cobra, ter medo de pegar algo que eu sei fazer justamente por medo de errar. Cara, isso é uma coisa assim, loucura. O maior desafio que eu tenho, e isso é todo dia. Então, a minha empresa está crescendo, eu tenho entrado em projetos maiores. Os projetos maiores, eles são tão importantes quanto os projetos menores. Com certeza. Mas só do fato de ser maior, Tess, já balança a gente. Então, o desafio que eu tinha lá no início, eu tenho até hoje. A diferença é que eu acostumei. Eu acostumei a lidar com o BO. Eu acostumei a segurar o rojão. Então, às vezes chega um hospital lá grande para eu poder fazer um orçamento de climatização, de projeto. Eu olho e falo, eita, olha o tamanho desse hospital. E aí balança, aí eu falo, não, mas é. Aí eu falo, não, dá, tranquilo, vamos seguir, vamos conversar, vamos fazer escuta com o cliente, eu vou reunir com o cliente para entender a demanda, e aí quando eu me vejo, dominei. Agora vamos mandar um preço. Então, um desafio que eu tinha lá atrás, Tess, tem até hoje. A diferença é que eu tô acostumado. O que eu acho legal também, né, Charles, é que durante o percurso e também... A gente toma muito na cara, pessoal. A vida não é só morango, não. A gente toma prejuízo, a gente dá o preço errado, a gente dá o orçamento errado. A gente faz muita coisa errada nesse meio tempo. Só projeto errado que a gente não faz. Não, sim, mas eu quero dizer que ao longo... O aprendizado é importante, porque a gente desliza, né, Tess? Então a gente orça um projeto com preço que a gente poderia ter orçado mais, a gente faz uma solução que poderia ter sido uma solução mais prática. Eu falei brincando aqui de projeto errado, obviamente que não, mas a gente aprende todo dia. Mas assim, aí o que eu ia complementar é que isso faz parte, né? Nossa. E isso deixa a gente até, como você diz, né, mais forte. Sim. Porque, como você disse, nada melhor do que experiência. A gente leu aqui no início que o Charles tem mais de 10 anos, né, na área de projeto de climatização. Com certeza, nos 3 primeiros anos, você cobrava um valor, você era uma outra pessoa. Vai falar que não? Ah, claro. Eu era totalmente diferente, cara. E agora já se passaram 10, e aí você é um novo Charles. Sou bem diferente. Sou bem diferente. E é legal, muitas das vezes, quando a gente tá... Tem dia que a gente tá meio borocochô, né, Tess? Com certeza. Então, eu não gosto de motivação. Motivação é algo que pode, ao mesmo tempo de jogar pra cima, de jogar pra baixo. Eu gosto da persistência. E quando eu não estou num dia motivado, eu gosto de dar uma pesquisada no que eu já fiz. Eu gosto de ver coisas que eu já produzi. Eu gosto de enxergar caminhos que eu já trilhei. Pra eu lembrar e falar, esse cara aqui fez isso, hein? Esse Charles aqui fez isso. Então, deixa eu voltar aqui pro meu estado natural, que é fazer as coisas mesmo, sabe? Então, às vezes, quando eu dou uma desmotivada, eu sempre gosto de ver projetos antigos. Eu tenho um caderno que eu anoto muita coisa, eu vejo anotações antigas, projetos que na época me davam dor de cabeça, mas agora já são águas passadas, já entreguei, já emiti, já tá funcionando. Então, é bom rever o passado para inspirar o nosso futuro. E a gente entender o que a gente já fez e tem capacidade de fazer. Adorei essa dica. Que legal. Anota aí. Anota. Agora conta pra gente um case de sucesso. Olha, case eu gosto de lembrar de projetos difíceis, Tess. Sabe aquele projeto que a gente arrepia de lembrar? Os projetos que são os projetos que tiram a gente da zona de conforto. Tem um projeto em específico que foi um edifício comercial que ele era todo em vidro. Ele não tinha parede, era vidro, só vidro nas 4 fachadas, inclusive no teto.
Ué, no teto? No teto, cara. Então, Tá numa caixa de vidro. Era uma caixa de vidro. Então, foi um projeto que me tirou da zona de conforto, assim, demais. E eu tinha uma limitação, porque por onde eu passo a minha infraestrutura, sendo que é tudo de vidro? E como que você fez? Tess, foi muito choro, muita reunião, mas eu usei o shaft, um shaft central, e eu não podia deixar as máquinas condensadoras, né, expostas, e eu tive que trabalhar muito. Aí como é que você realizou para as máquinas? Junto com a arquitetura, a gente fez a previsão dela ficar próximo à entrada de um estacionamento. Então, a distância que eu tinha do meu shaft até o local das condensadoras também foi um desafio, que eu precisei calcular uma máquina para suportar essa distância longa. E eu tinha que convencer o engenheiro eletricista a aumentar a demanda de energia, né? Então, foi um projeto que eu gosto de lembrar. Deu certo, graças a Deus. Tá funcionando, tá rodando, tá climatizando o ambiente. Mas me ensinou muito. E um outro foi um projeto que eu precisei fazer uma escuta ativa aqui para as pessoas que são mais da área. Era um projeto de licitação e o cliente, ele tinha um budget, ou seja, um dinheiro para investir limitado. Mas ele tinha um dinheiro para fazer manutenção maior. E aí eu escolhi um chiller, que é um resfriador de líquido, que era mais barato na aquisição, porém a manutenção era mais cara. E eu ia fazer ao contrário, porque geralmente, como a gente é projetista na área técnica, a gente sempre pensa muito além da eficiência, mas o custo de implantação. Só que nesse caso, ao contrário. Eu tinha um custo de implantação baixo e uma manutenção alta. A gente pensa ao contrário, né? Então, também foi um projeto que me tirou da caixinha, me tirou a zona de conforto e eu aprendi bastante. Muito, muito. Aí podemos ver nesse bate-bola aqui que você é um cara bem experiente, tá vendo? Muito obrigado, Tess. Eu acumulo uma rodagem bacana, mas eu tenho muito a aprender ainda. Muito a aprender. Muito. E quais foram as pontadas iniciais que te fez sair da CLT? Como que foi isso? Você acordou e falou, vou abrir a DataT. Eu sempre conto isso, mas eu tenho uma gratidão enorme por todos os locais que eu trabalhei, Tess. E ainda existe um Charles de cada empresa. E esse Charles atua. Eu comecei como office boy no BDMG, que é um lugar que eu tenho um carinho especial. Eu tenho muitos amigos ainda que trabalham lá, que eu ainda convivo com eles. Eu trabalhei muito tempo em uma empresa de projetos de onshore offshore, que eu iniciei em projetos de estrutura metálica antes da climatização. Aprendi AutoCAD lá, sabe? Então, é uma empresa que eu tenho um carinho muito grande. E eu trabalhei muito tempo em uma empresa de execução de obras de ar-condicionado e ventilação mecânica. É a Jan Engenharia. E eu tenho um carinho enorme por essa empresa. Muitas pessoas lá eu me indicam, saí da porta da frente. Mas quando eu tava lá, eu percebi que eu poderia ir um pouco a mais. Eu tinha um incômodo. Tipo assim, cara, eu posso fazer o que eu faço aqui de uma forma diferente, sabe? Então, no momento em que eu tive esse estalo, eu falei, junto com o meu ex-sócio, que era meu chefe, que foi o cara que me ensinou tudo, que eu tenho uma gratidão enorme, Camilo, e eu falei com ele assim, vamos abrir uma empresa nossa? Vamos fazer um projeto por fora? Vamos começar ele? Vamos. E nós começamos. Aí foi a hora que eu despontei, que eu saí do CLT, assim. Mas foi difícil demais. A vontade de voltar pro CLT era muito grande. E, né, eu não acho que todo mundo tem que ser empresário. Eu acho que cada um tem o seu perfil. E lá na Jan eu já percebia que o meu não tinha aquele perfil. Eu sempre queria um pouco a mais, então ali me fez despertar um interesse. E falei assim, eu vou abrir vamos abrir um negócio pra mim, vou abrir uma empresa, vou abrir um CNPJ, vou fazer projetos por fora. E aí a coisa foi tomando forma. E isso daí foi qual ano, mais ou menos? 2017, Tess, que começou Na verdade, desde 2014, eu queria aprender projeto de climatização para poder aplicar isso. Mas eu me via em empresas. Em 2016, eu comecei a trabalhar pegando projetos por fora. Em 2017, a DataT nasceu. Em 2018,
ela tomou forma e eu comecei, de fato, a ficar exclusivo para ela. Entendi. E teve alguma situação que o network te ajudou? É até contraditório perguntar isso. Porque ele é do Beni. Ô, Tess, o networking, ele me ajuda o tempo todo. Eu comecei a perceber que o network é importante quando eu entendi que eu só consigo vender mais se as pessoas me conhecessem. Existem arquitetos no Brasil que têm um projeto arquitetônico nesse momento e eles estão assim, eu não tenho um projetista de climatização, eu preciso encontrar um. Uhum. Então, o networking vai me levar para essa pessoa. Inclusive, né, tá chegando meu evento e cadê você confirmado, Charles? Eu sou um grande admirador de eventos de networking. E aqui, vou deixar publicamente que eu estarei no seu evento. Muito eu vou levar convidados, tá ok? Gostei. E eu vou estar lá. Eu vou postar no Stories falando assim, lembra aqui que eu te falei que eu ia estar? Estarei. Então, aqui eu confirmo. Eu vou usar esse corte, pessoal. Pode usar. Eu vou levar convidado, inclusive. Muito bem. Eu espero por você. Sabe por quê? Eu percebi que eu gero importância para os meus clientes e meus novos clientes quando eu uso os meus parceiros de negócio. Com certeza. Então, quando eu percebi que quando nós se tornamos, nós viramos em pessoas influenciáveis, ou pessoas que dentro do networking são pessoas assim, até você conhece alguém que faz isso? Você conhece todo mundo. A pessoa te vê diferente. E isso cria uma autoridade. Então, para mim, é importantíssimo participar de tipo de evento. Eu adoro, cara. Eu adoro. Estarei lá. Conto com você. Vou falar brevemente. Pessoal, para quem não sabe do que eu tô falando, dia 15. É que são tantas datas. Tem data do SBT, tem data de podcast, tá dando doido. No dia 15 de maio, às 19 horas, no Vale do Sereno, a gente vai ter um evento premium de network. Convido você. E eu acho que esse evento não vai ser só dia 15, né, Tess? Você já fez ele, acho que ele é o quinto agora. Sexto. É o sexto. É o sexto evento. Então, se você tá ouvindo esse podcast aí no futuro, você vai lá e procura networking. CGC. Você vai encontrar um evento, uma data especial. Então, é isso. Obrigada por me ajudar aqui no marketing. E quais as 3 perguntas poderosas que você faz para contratar alguém? Isso é legal. Olha, eu deixo toda a minha contratação para a minha especialista em RH, que é a Juliana Carvalho, Despertar. Que legal! Sempre ela que não sabia. contrata, Aí, Ju, um beijo! E aí eu pergunto para a pessoa assim, o que você faz nas horas vagas? Uma pergunta que eu sempre faço. Eu quero entender se a pessoa tem dificuldade em aprender e como ela se vê daqui 5 ou 10 anos. Essas perguntas, assim, elas já foram decisivas para a minha tomada de decisão de uma pessoa ou outra. Então, a pessoa que se enquadra ao meu perfil, eu quero estar junto comigo. E quem não está apto para trabalhar com você? Quem fala que tem... Quando eu vejo que a pessoa não tem vontade de aprender, Tess. Porque é muita pressão da minha parte eu me portar como especialista, mas ao mesmo tempo eu falar que eu não aprendo. Eu aprendo todo dia, eu aprendo com você aqui no podcast, eu aprendo com a pessoa que tá conversando comigo no Uber, eu aprendo com a pessoa que tá comigo numa obra, eu aprendo até com a minha equipe, quando eu ensino eles a fazer alguma coisa de projeto, eu aprendo com eles. Então, a mentoria que eu faço no BNI, eu aprendo toda vez, então, assim, se a pessoa não tem vontade de aprender, eu acho que eu não quero estar com essa pessoa. E quais são as características que são necessárias para ser um bom líder e as pessoas não costumam dizer? Você se colocar como responsável da situação. Mesmo que você entenda que aquilo não é da sua responsabilidade. Então, lá na minha equipe, por exemplo, eu sempre falo assim, quando acontece alguma coisa, alguma falha na comunicação, eu sempre percebo que a falha aconteceu de um lado e de outro. Então eu falo assim, eles falam assim, não, Charles, era pra ter feito isso? Aí eu falo, era. Aí eu vejo,
eu não certifiquei que ele entendeu a demanda que eu passei para ele. Então, na hora que eu coloco isso na minha cabeça, eu consigo ter mais controle daquilo que realmente deve ser feito. Então, uma vez eu chegar assim, não, você não sabe fazer, você deveria ter feito isso. Não, eu falo assim, olha, cara, eu acho que foi um erro meu não ter garantido que você tem entendido. Então, agora a gente vai fazer dessa forma. Eu percebo que a gente consegue liderar bem as pessoas quando a gente coloca sempre um pouquinho da nossa responsabilidade naquilo que está errado. Com certeza. E o que mais te motivou até hoje? Os meus objetivos pessoais. Isso me motiva todo dia. E qual livro que você recomenda? Dale Carnegie, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É uma bíblia para quem está querendo empreender, para quem está querendo sair da zona de conforto e aprender com networking como você se beneficiar no mundo dos negócios e na vida pessoal. Uma pergunta para você, Tess. Você já se beneficiou do network que você produziu para a Fernanda profissional no seu âmbito pessoal? Com certeza. Muita gente que eu conheci no network virou meus amigos atuais. Por quê? Porque o network eu conheci mais pensando no lado profissional. Porém, como você disse, quando a gente resolve empreender, a gente vai muito para esse caminho solitário. E muitas vezes a nossa roda de conversas do lado pessoal, ela fica para trás. Então o pessoal continua falando sobre vamos tomar uma no domingo, vamos ver um futebol, vamos ver uma novela, e você já não tá mais com esse tempo para ficar gastando com isso, e nem com muito saco, para ser sincera. Então você já tá querendo conversas de negócio, você quer conversa de expansão, de ambição, de vamos montar isso, vamos construir junto, vamos alugar junto, vamos de meia aluguel, vamos para frente, vamos crescer, projeto novo. E a sua roda, né, de pessoas antigas, da época que você era do rolê, ela já começa a te incomodar. Não que eu não goste, eu gosto. É o fluxo natural da vida, né, Tess? Mas acaba que o network, ele te ajuda a ter novas amizades com o mesmo pensamento que o seu. O pensamento novo, né? É como se nascesse uma nova Fernanda. Legal. Eu concordo com você. Naturalmente, a gente vai afastando de umas pessoas e aproximando de outras. E com aí, o mesmo propósito. Uma coisa que eu não deixo acontecer é deixar de responder às pessoas e de vez em quando encontrar com elas, para não parecer também que eu mudei demais e virei uma nova pessoa, assim, no sentido... Nossa, ficou metida. Não é isso, é mais porque realmente... As prioridades mudam, né? É isso que eu ia falar. Hoje em dia eu dou muito mais prioridade num evento, assim, que eu sei que vai me agregar de alguma forma. Ou então até eu mesmo agregar para alguém, do que eu ficar gastando meu tempo com coisas fúteis e que não vai me levar a nada. Exato. É sempre bom ter um equilíbrio, mas a gente começa a perceber que a gente começa a ter equilíbrio em determinadas coisas que levam a gente de um lugar para o outro. Então acaba que a gente vende no boteco, a gente vende projeto no boteco, a gente começa a fazer network no boteco, então muda um pouco o modo como a gente vê as coisas. E o que é felicidade para você? Liberdade. Com certeza. Para mim, ser livre. Algum projeto novo pela frente? Esse projeto digital que eu estou empenhando já há um tempo meu, que eu estou fazendo uma mentoria para engenheiros mecânicos, graduandos em engenharia mecânica, para a área dos projetos HVAC. Então eu percebi que foi uma dor da minha empresa eu encontrar profissionais que saibam de projetos de climatização. E aí eu percebi que com essa dor eu poderia transformar ela num negócio e também ajudar outras pessoas que estão... Nossa, terminei a faculdade e não sei para onde eu vou, não concluí o meu estágio e eu não sei o que eu tenho que fazer. Existem empresas que procuram pessoas com experiência em projetos de HVAC e eu, dentro dessa mentoria, eu vou dar essa experiência. Então, a mentoria é tanto para pessoas que são engenheiros graduandos, que não sabem nada, então é o princípio, é o básico, como também uma mentoria para
profissionais que querem sair do CLT, projetistas de climatização que querem sair do CLT e começarem a montar a própria empresa. E para você, qual a diferença entre ser empresário e ser empreendedor? É difícil? Para mim, o empresário é aquela pessoa que tem uma empresa. O empreendedor é aquele que empreende esforços para que a sua criatividade vire dinheiro. Então acaba que todo empresário é empreendedor, mas às vezes nem todo empreendedor é empresário. Então existem pessoas que empreendem, transformam aquilo numa empresa, ou tem pessoas que realmente empreendem e não conseguem profissionalizar aquilo que elas fazem. Então eu acho que o empreendedor é o espírito que você faz a sua criatividade virar dinheiro, e o empresário é o cara que transforma aquilo num processo para que outras pessoas possam fazer por ele. E ele deixar aquilo transformar em dinheiro para ele de uma forma passiva. Então eu acho que empreendedor e empresário são estágios diferentes. Nem todo empreendedor é empresário. Mas todo empresário é empreendedor. Gostei. E qual a opinião que você tinha alguns anos atrás e mudou esse ano? Eu sou um cara, entre aspas, desequilibrado. E eu gosto muito de trabalhar bastante. Então, quando eu gosto muito de um tema, eu gosto muito do tema. Então, eu tenho um desequilíbrio ali, normal, meu. Mas eu percebi que a vida é um equilíbrio também. Então, uma coisa que eu não achava, isso aí não vai dar em nada e tal, era eu conciliar o meu lado profissional com mente, corpo e espírito. Então, o tempo do meu CrossFit, eu não negocio. Então, quando eu percebi que por mais desequilibrado que eu seja e que isso que eu goste, eu precisava ali de alguns pontos para mim, para minha família, para minha casa, para os meus amigos. Então, eu comecei a dar mais valor para isso. E o que te tira da zona de conforto hoje? Quando eu me sinto obsoleto, Tess. Quando eu vejo que o que eu faço não é mais produtivo. Isso me deixa um pouco desconfortável. A gente já passou aqui, mas fala mais uma vez, só para deixar bem reforçado na cabeça do pessoal. Qual o seu @ para te seguir? @charles.daniel. É o meu Instagram profissional, pessoa física, e o @DeltaTprojetos, T mudo de temperatura, DeltaTprojetos é o Instagram da minha empresa. E qual você acha que é o seu propósito de vida? Chegou a pergunta. Ajudar as pessoas, Tess. Eu percebo que é o que eu gosto de fazer. Então, no momento em que eu sinto que eu sou produtivo para as outras pessoas, eu fico feliz. Então, para mim, infelicidade é quando eu percebo que eu não tô agregando nada com as pessoas que estão no meu meio. Aí pra mim, aí deu ruim. E qual o seu maior medo? É esse. Quando eu me torno improdutivo. No momento que do que eu faço não gera valor pra minha pessoa do lado, eu acho que não faz sentido a gente estar aqui na Terra. Né? Ganhar dinheiro é bom? Muito, adoro. Mas, além disso, tem um propósito maior. Tem alguma coisa maior que motiva a gente. Eu acho que essa sensação que eu tenho de dever cumprido é quando eu ajudo alguém. Como que você acha que o seu trabalho pode impactar na vida das pessoas? Eu acho que quando a gente trilha um caminho e nesse caminho você desbrava alguma coisa e essa pessoa, ela consegue, no seu vácuo, conseguir coisas também para ela, eu acho que para mim é essencial. Então, se eu já trilhei alguma coisa, eu sei como que abre uma empresa de projetos, por que eu não posso ensinar para essa pessoa? Por que eu não posso fazer com que ela também desfrute daquilo que eu desfrutei? Então, eu acho que na vida, a gente abre caminhos, imagina numa roça, você abre um caminho ali para outra pessoa também poder usar aquele caminho, né? Então, acho que é isso. Na vida a gente tem que estar compartilhando as coisas. E além dos projetos de climatização, você faz mais algum? Não, somente climatização e ventilação. Especialistas em climatização e ventilação, somente projetos. Não fazemos obras. E o que mais te motivou até hoje, além, né, que você já falou que é ajudar as pessoas e tal, mas eu falo assim, no sentido, às vezes, do casamento, outros sentidos agora. O que te motiva? Ô, Tess,
Essa pergunta foi difícil, mas quando eu vejo que as pessoas estão conquistando as coisas, quando eu fico muito tempo sem conversar com um amigo meu e eu vejo que ele cresceu na vida, eu fico tão feliz, cara. Sabe, eu falo assim, nossa, Charles, um tempão que eu não te vejo, eu falo assim, e aí, como é que você tá? Eu falei, fiz isso, casei, tô com filho, tô trabalhando disso agora, eu tô fazendo isso, eu falo, cara, que legal. Então, eu acho que a minha motivação é realmente ver as pessoas que estão ao meu redor felizes e conquistando as coisas. Acho que pra mim isso é libertador, sabe? Muito linda a sua resposta. Muito obrigado. Agora conta pra gente uma curiosidade, assim. O que você descobriu só ao longo da sua trajetória profissional que você descobriu isso? Uma curiosidade, algo assim, que você quer deixar um insight hoje. Eu quero falar o seguinte, que na vida, nada a gente consegue sozinho. E por mais que a sua ideia seja excelente, excepcional, você precisa compartilhar ela com outras pessoas. Você precisa ajudar outras pessoas. E você só vai conseguir atingir um outro nível com o qual você deseja, um nível acima, quando você está rodeado de pessoas que querem o seu bem e querem crescer junto com você. Se você não está num ecossistema favorável, você não está hoje num ambiente que te proporciona crescimento mútuo, eu acho que você precisa rever o que você tem feito. E principalmente, você precisa rever o que você quer daqui para frente. Eu descobri isso, ninguém me contou. Infelizmente, eu queria saber isso lá atrás, mas eu acho que é uma coisa que a gente vai descobrir, sabe? Eu vou até completar aqui, pessoal, com uma frase super clichê, que é mais importante que a própria guerra, é quem está nas trincheiras com você. Caramba! Que legal. Essa é super clichê. Não. Um monte de filme, um monte de livro fala essa. É boa. Que é o seguinte, né? Querendo ou não, como diz o Charles, todo dia é uma batalha na vida do empreendedor. Para você que está começando agora, meus parabéns por estar aqui hoje assistindo esse podcast. Isso já é um sinal que você é diferente das outras pessoas, porque muitos estão aí reclamando da vida, mas não está fazendo nada para mudar. Não adianta você acordar sendo o mesmo que foi ontem. Se você hoje, como diz o Bruno Adriano do BNI... Conheço, poder. Beijo, Bruno. Como diz ele, 1% melhor a cada dia. Se você não acordou hoje melhor, nem que seja no pensamento, pensando algo melhor hoje, às vezes você é uma pessoa muito negativa, explosiva, e hoje você pensou, não, hoje eu vou acordar mais tranquilo, eu vou dar uma respirada, não vou dar resposta nas pessoas, eu falo no sentido patada, né? Se você não acordou hoje melhor do que ontem, você não tá se melhorando, então como que você quer um resultado diferente? E a mesma coisa do ambiente, né? A ambiência. Se você hoje não está frequentando um lugar que vai te impulsionar, como você quer chegar lá? Como que você quer ir mais rápido, se nem você está se ajudando? Então, fica mais esse insight também. Cara, que legal. Muito bom, muito bom. E apenas faça. Apenas faça. Não espere o melhor momento. Apenas continue. Comece, que você vai continuando e melhorando. A minha empresa foi assim, eu acredito que a sua também foi assim. Você tem que começar. Não existe o melhor momento para começar. Você precisa fazer. E aí você vai seguindo e melhorando. E agora a gente está chegando aqui no encerramento do podcast. Tem uma pergunta. Opa! Essa é difícil, hein? Nossa, essa você responde refletindo. Tá ok. Lá vem a bomba. Se hoje fosse seu último dia na Terra e você não pudesse deixar nada, nenhum livro, nenhuma rede social, nenhuma foto, nada. Você está indo embora, mas só pode deixar 3 aprendizados. Como se fosse deixando um legado aí. O que você diria? 3 coisas. Eu diria... Esteja com as pessoas que querem o seu bem. Faça o bem
para as pessoas sem olhar a quem. E, ao mesmo tempo, a terceira coisa é não se importe muito com o que as pessoas falam sobre você. Então, apenas você sabe o seu valor, apenas você sabe o quanto você é importante, apenas você sabe o quão capaz você é. Você pode precisar estar melhorando em algumas coisas, ou você precisa apenas começar. Então, não dê muita importância ao ouvido o que as pessoas dizem. Apenas faça. Eu acho que é essas três coisas que eu queria falar. Difícil, hein? Nossa senhora. Difícil. O Mário deu até emocionada. É mesmo? Que legal, cara. Eu falei com ele que era o último dia. Esse é o episódio, eu não lembro o número, eu lembro. Mas tá aí, é da madeireira. É verdade, eu lembro que ele emocionou mesmo. Eu falei que ele ia deixar o legado, principalmente pensando no filho dele. Aí o olho dele chegou. Não, aí você foi cruel com ele. Mais importante que fazer um podcast é emocionar as pessoas, né? Com certeza. Inspirar as pessoas, né, Tess? Eu acho que isso é que a gente tá aqui pra isso. Agora, um bate-bola bem rapidinho. Responda com uma palavra. Eita. Motivação. Motivação. Persistência. Concorrência. Parceria. Network. Essencial. Projetos. Criatividade. Família. Importante. Empreender. Desafio. Comunicação. A chave. Gostei de todas as suas respostas e gostaria de acrescentar algo? Ô, Tess, eu sou muito grato por tudo que eu já conquistei e eu não conquistei nada sozinho. Então, eu me vejo, eu sempre falo essa frase, que eu me vejo uma pessoa sortuda, porque eu só ando com gente mais inteligente que eu. Então, eu acho que... Excelente insight. Eu só ando com mais inteligente que eu, né? Eu sou mais assim, eu sou mais burrinho, eu sou mais fraquinho, eu gosto de estar com pessoas mais inteligentes do que eu. Então, eu acho que o que eu queria é agradecer a oportunidade de poder estar conversando, compartilhando um pouco, fazendo o meu jabá, falando da minha empresa. Isso é muito bom. E eu recomendo a todos, faça uma coisa diferente todo dia. Né? Faça alguma coisa que te desafie, que te motive. Faça alguma coisa que desafie, que te tire da zona de conforto. Eu acho que isso é extremamente importante para o crescimento profissional e o crescimento profissional. Apenas faça, meu chegado. Tenho certeza que você vai inspirar as pessoas e tem gente que se inspira em você. Talvez você ainda não conheça-as, mas as pessoas, elas estão te olhando. Agora, agradecimentos finais, você quer deixar um abraço para alguém? Eu quero deixar um abraço à minha esposa, Ana Carolina, que eu amo muito, para minha família, para os meus amigos de CrossFit, de BNI, do meu entorno pessoal profissional e para você. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. E nos vemos no mundo da engenharia, tenho certeza disso. Com certeza. Pessoal, quero agradecer para quem ficou até o final. Não deixe de se inscrever no canal e também curtir esse vídeo, caso ele tenha te deixado aí com um pensamento diferente de alguma forma. Muito obrigada e vejo vocês no próximo episódio.